Bom dia a todos, novembro, dia 18, bem-vindo ao canal CryptoDexter, Mr. Silva aqui com vocês. Antes de mais nada, dê seus likes, seus joinhas, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos e com as amigas que apreciam esse espaço. Aqui fazemos análise direta, simples, unindo pontos de tendências, analisando zonas de suporte e de resistência. O foco principal aqui é o Bitcoin. Gente, eu vou começar o vídeo de hoje mostrando um trecho do meu último vídeo aí para vocês, e aí a gente vai dar uma olhada no que está acontecendo com o Bitcoin essa manhã, tá ok? O Bitcoin agora não subir, se essa linha, se esse apoio aqui, esse suporte não segurar o Bitcoin, a gente já sabe que eu já falei em vários vídeos, temos aí a gap em 92 mil dólares, e nós temos aqui um novo piso aqui para o Bitcoin, que é onde o Bitcoin pode chegar, gente, que é essa linha aqui, olha. O Bitcoin pode bater exatamente aqui agora. Se esse suporte não segurar, o Bitcoin pode vir a bater 74, 73 mil dólares. Se vocês olharem aqui, olha, muita resistência. Ele conseguiu superar essa linha de resistência aqui em novembro de 24. Subiu, tocou nela de novo, ela virou o quê? Virou suporte. E aí, esse é o próximo suporte. Se o Bitcoin não segurar nesse suporte aqui, essa nossa Ascending Edge, né, que é o Big Picture aqui da coisa, é aqui onde o Bitcoin pode cair. Ó. A próxima parada do Bitcoin, gente, pode ser aqui. Então, vamos lá, gente. Então, como vocês viram lá no outro vídeo, o Bitcoin ele quebrou essa resistência aqui. Vamos aumentar aqui para o pessoal que assiste no telefone. Bitcoin quebrou essa resistência, não, desculpa, gente. Quebrou esse suporte. Né, que era um suporte que se estendia desde setembro de 2023, né? Como eu mostrei no último vídeo, né? Essa linha aqui, como eu já tinha falado, inclusive em outros vídeos, ela poderia ser remanejada, né? Eu estava usando ela dessa maneira. A partir do momento que a gente remaneja ela para ela encontrar todas essas baixas aqui, o Bitcoin ele encostou nela, ele teve um apoio ali inicialmente, teve um suporte. Vou botar aqui na carta de um dia. Inicialmente ele encontrou um suporte nessa linha, mas ele não segurou, né? E ele quebrou essa linha agora. E aí o que vai acontecer? Como eu falei também, ele quebrou ele fechou a gap, né? Quando o Bitcoin rompeu essa linha aqui, gente, eu comecei a falar da gap. O Bitcoin tem uma gap aí a 82 mil dólares que ele fechou. Desculpa, 92 mil dólares, né? Basicamente que ele fechou. Eu já tirei ela daqui, porque quando ela fecha, o que está em verde, eu coloco em verde quando ela não fechou. Mas está aqui na carta de um dia. Essa gap, ela era de... Vamos colocar aqui na carta de... Essa aqui. Essa aqui. Essa gap era lá de abril, gente. Tá aqui, ó. Tá vendo? O Bitcoin fechou a gap. Tá aqui, ó. Essa gap ela foi aberta em abril de 25. Olha aí. Demorou quase que o ano inteiro, mas fechou. O Bitcoin ele fecha 95% das gaps dele, gente. Aqui, ó. Outra gap aqui, ó. 114. Aqui, ó. Uma outra gap aqui. 106. Outra gap aqui é 112. Teve essa gap aqui a 104, que eu também falei dela de um dos meus vídeos. E agora, no momento, com a abertura do mercado nessa segunda, o Bitcoin não abriu nenhuma gap. Aparentemente, vamos ver na carta de 4 horas. Tá aqui. Aparentemente, o Bitcoin não abriu nenhuma gap. Aqui, ó, o gap de 104 que ele fechou, que é o título de um dos meus vídeos lá. E é isso, o Bitcoin fechou aquela gap. E a partir do momento que ele fechou a gap, mas não conseguiu segurar aquela linha de suporte que é da nossa linha, que é parte da nossa cunha ascendente, a próxima zona de queda do Bitcoin, gente, está aqui, ó, a partir daí de 73 mil dólares. 73 mil dólares. Na verdade, eu estendi essa linha, né? Essa linha ela começa aqui, essa é a zona aqui que a gente está olhando, né? Aqui, março de 24, ele toca nessa linha e ela foi resistência durante vários meses. Ele toca nela em março de 24, toca de novo aqui em outubro de 24, até que ele consegue romper e ela vira uma resistência.
Vê que ele foi amparado por ela aqui em abril de 25, né? E foi quando ele formou, inclusive, a gap, né? Abril de 20, até uma coincidência aqui agora que eu não tinha me dado conta disso. Quando foi agora, ele rompeu essa linha e aí ela vai ser ela vai ser um suporte agora para o Bitcoin. Tá aqui é a nossa nova zona de suporte aqui do Bitcoin. Vamos ver o que acontece. Passei isso para vocês no último vídeo. Falei sobre o fechamento da gap, vem falando do fechamento da gap há vários meses. Tá lá para quem quiser olhar. E eu vou deixar o link do último vídeo, inclusive, para vocês olharem. Tá ok, gente? E vamos aí ver o que vai acontecer no decorrer da semana. Segundo o VRVP aqui, olha, forte zona de negociação aqui. Então aqui vai ser uma forte zona de suporte. Não só pela essa linha de tendência que a gente está vendo aqui agora, como pelo próprio VRVP. O VRVP mostra zonas de, como eu já expliquei em outros vídeos, o VRVP mostra zonas de forte negociação. Então, quanto mais pegadas, mais gente tem, né? Então a gente está vendo aqui um VRVP bem sólido aqui, né? Para dar suporte ao Bitcoin. Vamos esperar. É uma oportunidade para quem não entrou, entrar no Bitcoin. Vai ser uma boa oportunidade de compra para quem é acumulador, né? Vai ser uma oportunidade de acumular mais. E para quem faz trade, aí depende, né? Quem gosta de fazer alavancagem, boa sorte, eu não faço. Mas para quem está no Bitcoin para o longo termo, isso aqui é uma boa zona de compra. Gente, antes de eu fechar o vídeo de hoje, eu quase que eu me esqueço aqui, tem uma outra zona de suporte ainda antes da gente chegar aos 73, 74. Inclusive eu falei sobre isso num outro vídeo também, né, que eu comecei hoje um vídeo mostrando o último vídeo, mas esse vídeo é de 9 dias atrás. Eu vou mostrar aqui deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a capa desse vídeo para vocês, depois irem lá e conferir. Então tá ali a capa daquele vídeo, eu falo 88.500 ali, gente, porque na época que eu fiz aquela análise, essa linha aqui, ela estava reposicionada desta maneira aqui. Então na hora que a vela do dia, como eu faço sempre, né, para ser conservador a gente desce reto, estava batendo mais ou menos naquela região ali, de 88.500. Só que a gente remanejou essa vela, né, por conta do que aconteceu, nada aqui é estático. E aí, gente, tem esse suporte que está aqui, ó, que eu já ia esquecendo de comentar, exatamente aqui nessa região de tá em 89 mais ou menos. Se a gente olhar aqui, vamos aumentar aqui o pessoal no telefone poder ver bem. O Bitcoin linha virou o Bitcoin foi suportado por ela de novo aqui, né? Foi sustentado por ela em janeiro de 25, fevereiro de 25 ele caiu, ficou abaixo dela. Ela não ofereceu muita resistência, que ele não chegou nem a tocar, né? Quando foi em abril, ele subiu, passou por ela e foi voado. Agora ele desceu e olha onde é que ele está. Ele parou justamente nela, nessa linha. Então, 89.200. Então, pode ser que aqui seja já uma zona de reversão do Bitcoin. Como eu falei também anteriormente em alguns vídeos, o Bitcoin tem uma certa inércia, né? Aqui, se a gente olhar aqui, gente, olha aqui. O gap estava mais ou menos aqui. A gap que foi fechada de 82, 82 é 91.982, olha aqui. Olha essa zona aqui toda. Isso aqui era suporte. O Bitcoin caiu abaixo desse suporte, mas agora ele tem essa outra linha que também dá um suporte. Se a gente colocar aqui, olha, ele tá entre essas dois wicks aqui. Então isso aqui é uma zona de suporte. Pode ser que ele comece a reverter hoje ainda. Vamos observar hoje à noite como é que vai abrir a vela de amanhã, né? Que hoje à noite já vai ser quarta-feira em alguns outros países, em alguns outros mercados. Então vamos observar como é que vai abrir essa vela aqui. E pode ser que ele não caia até os 73, 74, com uma análise técnica que também mostra, né? Seria próxima parada do elevador, digamos assim. Mas pode ser que o elevador pare aqui, gente, e suba. Vamos esperar para ver. E a gente fica por aqui. Mr. Silva com vocês, canal CryptoDexter, dê seus likes, seus comentários, passe para os amigos e para as amigas, inscrevam-se no canal e a gente fica por aqui até o próximo vídeo. Uma boa semana aí para vocês.